Olá, sexto ano, tudo bem? Então vamos acabar os exercícios sobre propriedades específicas e gerais sobre materiais, né, dos materiais. Então a gente parou no exercício 4, aula passada, e falta só o 4 e o 5 aí. Então vamos começar. Para desenvolver novos materiais, é preciso recorrer a transformações químicas, conhecer as propriedades dos materiais que serão combinados entre si e que darão origem ao novo material. Veja as informações referentes a alguns materiais no quadro a seguir. Bom, pessoal, então por que vocês acham que é importante conhecer as propriedades dos materiais? Por que é importante a gente saber que a água é um solvente universal, ou seja, que ela dissolve muita coisa, que o ponto de fusão dela é 0, que o ponto de ebulição dela é 100, que a densidade dela é 1 grama por centímetro cúbico? Por quê, pessoal? Bom, é importante a gente conhecer para muitas coisas, né? Mas, por exemplo, a gente está num laboratório, quer dissolver alguma coisa, eu sei que a água vai dissolver, né? Eu sei a densidade dela, ou seja, eu sei se ela é leve ou não, isso entre aspas, né? Mas eu sei se ela vai ser adequada para algumas situações ou não. Isso para tudo, né? Se eu sei que o óleo quente pega fogo, eu vou evitar manusear óleo quente num local que tenha fogo, né? Que ele é perecível, né? Certo? Então é importante saber algumas propriedades dos materiais, né? Pra gente poder evitar certas situações ou descobrir outras novas, ou fazer outras coisas com essas propriedades, tá bom? Então aqui ele traz essa tabela, né? Com alguns materiais, os códigos e algumas características, algumas propriedades dele. Então ele pergunta na letra A: é possível que o material X seja óleo, ferro, água ou sal? Qual? Então, ó, o material X, ó, a densidade dele é 1 grama por centímetro cúbico. Ele é solúvel em água. Ele não tem propriedades magnéticas, é de atração, tipo um ímã, né? Não tem. Temperatura de fusão é 0, temperatura de ebulição é 100. E isso, pessoal, essas características é da água, tá? Então, isso é a água. Ó. Isso daqui você tem que saber da água, tá? Temperatura de fusão e ebulição. Tudo, né? Mas isso aqui você tem que matar a charadinha aí. Certo? Para identificar o material X, foram utilizadas propriedades gerais ou específicas dos materiais e por quê? Então, foram usadas propriedades específicas, porque elas são características de material. Por quê, pessoal, que são as específicas? Porque são as específicas da água. A propriedade geral é massa, inércia, volume, é no geral. As específicas é densidade, que cada uma tem a sua. É a temperatura de fusão e ebulição, solubilidade, tá bom? C. Analise as informações do quadro e explique quais dos materiais são líquidos a uma temperatura de 25 graus. Bom, então, ó, isso daqui que vai nos ajudar. Se um material, a temperatura de fusão dele, a temperatura que ele vai se fundir é 30 graus, a 25 graus ele está no estado sólido, tá? Porque só a 30 que ele vai começar a fundir. Agora, o X, que a gente sabe que é a água, a 25 graus, ele vai estar no meio termo aqui, né? Entre 0 e 100. Então, ele vai ser líquido, né? Ó, o X é líquido. Agora esse, vamos ver. Ó, 350 é a temperatura de fusão dele. Ou seja, ele vai estar sólido a 350. Ele vai começar a derreter em 350. Então, ele vai estar sólido a 25, que tá bem pra cá, né? Se fosse uma reta aqui. E o Z, a temperatura de fusão dele é menos 3, ou seja, no freezer ele tá derretendo quase, ele tá fundindo, né? Ele tá virando sólido. Então, a 25 graus Celsius ele vai estar líquido, né? Então, deu aqui o X e o Z que estão líquidos. Certo, pessoal? É só fazer um gráfico aí na tua cabeça. Se esse daqui começa a derreter a 30, a 25 ele tá sólido. Fusão é quando ele derrete de sólido e vira líquido, tá? E todos, né? Se esse daqui começa a derreter a 0, a 25 ele já derreteu, então ele tá líquido. Esse daqui 350, 25 ele tá sólido. E esse daqui menos 3, 25 ele tá líquido, tá bom?
E agora, letra D, para você, qual a importância de se conhecer as propriedades de um material? Eu já falei mais ou menos para vocês, né? Num laboratório é importante você saber o que é o material, se ele é solúvel em água, se ele é comburente, né? Se ele pega fogo. Várias coisas, pessoal. É importante você saber a propriedade de um material. Para você não cometer um acidente num laboratório ou na sua casa mesmo, né? É importante você saber que não pode jogar o álcool numa coisa quente, que tá com fogo ligado. Assim vai, né, gente? Tem muitas aqui. Vocês podem pensar e falar a opinião de vocês aqui. Eu já falei no começo ali do exercício, né? Mas para formar outro material, para fazer uma reação química, isso daí vocês vão estudar mais pra frente também. Mas para fazer uma reação química, você tem que saber a propriedade de um material, tá? Por exemplo, você quer congelar uma bebida que tem álcool. Você vai ver mais pra frente que no freezer ela não vai congelar. Porque a temperatura que ela fica sólido é muito alta, tá? A temperatura de solidificação do álcool é muito alta. Então, no freezer você não vai conseguir congelar. A da água a gente consegue, né? E assim vai, pessoal. Tem muitas coisas aí importantes. Vão pensando e fazendo aí, tá? Letra D. 5. Um dos alimentos tradicionais da cozinha italiana é o macarrão. Veja a seguir uma receita simples de preparo desse alimento. 1. Coloque 1 litro de água para ferver em uma panela. 2. Acrescente uma pitada de sal. 3. Acrescente um fio de azeite. 4. Acrescente o macarrão e aguarde 10 minutos. 5. Retire o macarrão, coloque em um prato e adicione um molho de preferência. Pronto, é só comer. A. Qual é o volume da água em mililitros pedido na receita? Bom, aqui ele falou 1 litro. 1 litro é 1000 mililitros. O litro é 1000 vezes maior que o mililitro, que é ml, né? Então, é 1000 mililitros. B. Que tipo de transformação está ocorrendo na primeira imagem e por quê? Primeira, ó, a água ela entrou em ebulição, ela está virando do estado líquido para o estado gasoso. É uma transformação física, porque a água está sofrendo ebulição, passando do estado físico líquido para o gasoso, sem que ocorra a formação de um novo material. Então, é água, o estado físico para o gasoso, mas não deixa de ser água, tá? C. Qual é a temperatura de ebulição da água? Ela é a mesma para o azeite? Explique. Acho que assim que tá aqui em cima, ó. A temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius ao nível do mar. Como a temperatura de ebulição é uma propriedade específica de uma substância, ela determina a temperatura em que uma substância passa do estado físico líquido para o gasoso. A 100 graus Celsius, o azeite não entra em ebulição. Eu não sei a temperatura de ebulição do azeite, mas não é igual a da água, tá? Você tem que saber a da água, não vai saber de tudo, lógico. Mas o azeite com certeza não é igual, porque ele é outro material, tá bom? Então, por quê? Porque é uma propriedade específica da água, a temperatura é 100 graus Celsius. Do azeite, não, porque ele não é igual à água, né? Ele tem outras propriedades. D. Observe com atenção a aparência da água nas situações 2 e 3. Explique, usando o conceito de solubilidade de um material, o que está sendo observado quanto ao sal e o azeite. Bom, aqui ele mostra de pertinho, né? Colocou o sal aqui, o que ele mostra? O sal dissolveu na água. E o azeite, ó a mancha que fica aqui, é igual quando cai óleo no mar. Ele não se dissolve, ele fica ali, ó, uma camada de óleo, tá? Então, ó, na situação 2, não é possível ver o sal na água. Por quê, gente? Quando o sal e o açúcar, eles são solúveis na água, tá? Ele dissolve na água. E o óleo, ó, na situação 3, é possível ver o azeite sobre a água. O azeite é um tipo de óleo, né? Pois ele é insolúvel em água, tá bom? Em água. Então, sal e açúcar são solúveis na água. Azeite, óleo, qualquer tipo de óleo, é insolúvel em água. Certo? Pessoal, qualquer dúvida, podem falar comigo, tá bom? Eu estou aqui. E marca devolvido quando acabar lá na plataforma, tá bom? Um beijo, tchau, tchau, até mais.